Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar mais uma aula, lição de número 13, a nossa última lição, que tem por tema o cativeiro de Judá. Nós vamos ler nosso texto áureo que diz assim: porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto quanto o seu povo, que mais nenhum remédio houve, segundo Crônica, capítulo 36, versículo 16. O que a gente precisa já começar aqui a recordar? Recordar que a consequência que levou o povo a ser levado para o cativeiro foi a desobediência à palavra de Deus. Claro que os reis anteriores aos filhos de Josias, até mesmo ao próprio Josias, praticaram coisas que desagradaram a Deus e levaram o pecado a chegar a uma medida que se tornou insuportável às narinas do Senhor. Contudo, nós temos duas consequências. Primeiro, a consequência dos reis anteriores, que pecaram tremendamente, não andando nos caminhos do Senhor, não fazendo a vontade de Deus, não buscando a Deus. E a gente encontra também os próprios reis que estavam reinando naquela época, que ao invés de se apoiarem nos braços do Senhor, se apoiavam muitas das vezes nos reis que, achando que aquele rei, ou por exemplo, Neco, por exemplo, o rei da Babilônia, ou qualquer outro, pudessem os livrar das mãos do Senhor pelos pecados que eles tinham cometido, e Deus já tinha vaticinado através de alguns outros profetas, Jeremias é o que a gente tem registrado, que eles seriam levados para o cativeiro. Então o que o povo fez? O povo zombava da mensagem de Deus, da palavra de Deus, não dava valor, não dava importância. Tanto isso acontecia com os reis anteriores, quanto também com os filhos de Josias, que desprezaram a palavra do Senhor. Não obedeceram, não ouviram, não guardaram as palavras que foram enviadas pelos profetas. E, consequentemente, esses reis sofreram todas essas consequências. A gente tem, por exemplo, no início do reinado já dos filhos de Josias, isso no capítulo 23 de 2 Reis, versículo 31, tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses, reinou simplesmente 3 meses. Reinar 3 meses era a consequência do que ele não se adequou na forma plena e completa dentro daquilo que se precisava para que ele cumprisse. Na realidade, a gente precisa observar também o seguinte: quando a gente olha para o versículo 30 do capítulo 23 de Reis, segundo Reis, a gente vai ver que quando Josias é morto, ungiram Joacás no lugar de seu pai, Joacás ou Salum. Então, se ungiram ele, era porque ele provavelmente dava alguns indícios, ou seus irmãos não eram tão fiéis, e o povo percebia, e parece que ele foi ungido por aclamação, porque Joacás não era o filho mais velho de Josias, era o mais novo, mas ocupou a posição no lugar dos mais velhos. Nós vamos ver isso depois. Quem assumiu o trono e era um dos mais velhos era Jeoaquim, não Joacás. Mas Joacás ocupou, provavelmente ele tinha algum indício de obediência. O povo viu que o seu irmão mais velho já tinha uma inclinação para a submissão, não só ao Egito, mas à Babilônia também. Então, consequentemente, o povo não o consagrou e colocou o seu irmão no lugar. Então a gente tem esse início, mas só que o reinado de Joacás foi extremamente pequeno e curto, não teve muita importância. Claro que ele teve também um sobrinho que reinou pouco tempo, mas a gente vai
citar isso mais à frente. Nós temos 5 reis antes do cativeiro, que são Josias, Jeoacás, Joacás, que é o nome dele, ou Salum. Nós temos Jeoaquim, nós temos Joaquim, ou Jeconia, ou Conia, e Zedequias. O Josias reinou do ano 640 a 609. O Joacás, ou Salum, ou Joacás, reinou em 609, ou seja, ele só reinou 3 meses. Ele não teve tempo para reinar. E ele, nesses 3 meses que ele reinou, ele foi levado prisioneiro para o Egito e provavelmente morreu lá. Jeoaquim, ele reinou 11 anos em Jerusalém e morreu em Jerusalém, provavelmente assassinado. A gente não tem um relato preciso, mas provavelmente assassinado. Aí entra o seu filho Joaquim, isso voltando aqui, Joacás em 609 a.C., Jeoaquim 609 a 598 a.C., Joaquim 597 e Zedequias 597 a 586. Foram esses os períodos que foram reinados, os reis ocuparam espaço. Os reis nesse período, dos filhos de Josias, que ocuparam mais tempo, foi Jeoaquim, que reinou 11 anos, e Zedequias, que também reinou 11 anos. Foram o período que eles reinaram. O que a gente precisa ter em mente aqui antes de nós continuarmos? A gente precisa ter em mente que o que eles estavam colhendo não era só plantação deles, mas era plantação anteriores. Por exemplo, quando o profeta, a profetisa Hulda, manda o recado para o rei Josias e fala que algumas coisas, aquilo que Deus estava falando, não ia acontecer nos seus dias, nos dias de outros reis posteriores, isso, ou seja, nos dias dos filhos de Josias. Mas, seguindo, eu quero aqui fazer um pequeno panorama da vida desses reis, porque é importante nós sabermos quem eles foram. Já sabemos que na lista dos reis, dos filhos de Josias, há um filho que não é citado. Nós vamos ler daqui a pouco. Então Josias provavelmente nasceu no ano 649 e morreu no ano 609. Reinou de 41 a 609 a.C. Joacás nasceu em 32 ou em 30, ou seja, 632, e ele tinha 23 anos e reinou só 3 meses. O nome dele verdadeiro era Salum, como a gente já mencionou. Era o filho mais novo. A gente também não sabe, como já tenho citado, o porquê que realmente o mais novo ocupou a posição. A gente não tem certeza no lugar dos mais velhos. Mas a gente olha e percebe que os mais velhos não tiveram um comportamento agradável a Deus, como a gente olha para até os Zedequias e outros, como o comportamento deles foram deploráveis diante de Deus. Joacás foi trocado pelo seu irmão Eliaquim, que teve o seu nome trocado por Jeoaquim. Joacás ou Joacás. E ele morreu no Egito, como a gente já tem citado aqui. Então, falando sobre o significado do nome de Joacás, significa o Senhor ponderou
Na realidade, o Senhor já estava ponderando há muito tempo. Por aclamação, Joacás reina no lugar do seu pai. A gente já citou isso aqui. Só que ele não andou no caminho do seu pai. Engraçado que ele reinou por 3 meses. E a gente tem relato. E nesses 3 meses ele já estava fora do caminho do Senhor. O Jeoaquim se tornou um rei vassalo, ocupou o lugar do seu irmão. Se tornou um rei vassalo, ou seja, um rei escravo que pagava impostos ao Egito. E o engraçado de Jeoaquim é que ele também roubava o povo para pagar os devidos impostos. Ou seja, ele se tornou pesado ao povo para agradar o inimigo. É isso que a gente encontra aqui. E uma das coisas que ele fez, a gente encontra em Jeremias, que quando Jeremias mandou um pergaminho, um papiro para ele, ele pega o papiro e começa a ler. E quando ele começa a ver as sentenças de Deus para a vida dele, para o reino dele, o rei pega e queima o papiro no fogo. Ou seja, ele queimou a palavra de Deus. Ele desprezou a palavra de Deus. E infelizmente, nos dias de hoje nós temos reis ou pastores, líderes de igrejas que não têm valorizado a palavra do Senhor. A palavra de Deus só tem valor, só tem serventia quando a palavra de Deus ela entra de conformidade com aquilo que Ele quer, com aquilo que lhe agrada, com aquilo que lhe apraz. Mas se a palavra de Deus confrontar os seus desejos, os seus pensamentos, automaticamente esse pastor ele vai pegar a palavra de Deus e queimar. Queimar, eu não estou dizendo aqui que os pastores das igrejas estão queimando a palavra de Deus no sentido literal. Mas estou querendo dizer sim, que estão queimando, anulando o efeito das Escrituras. O que as Escrituras têm de melhor para expressar para as nossas vidas. E isso a gente tem que estar atento, porque a palavra de Deus é mais importante do que qualquer coisa. Aqui no textuário da revista, vai apontar que o cativeiro aconteceu porque desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas. Não valorizar a palavra de Deus leva o povo a sair de sua própria terra, perder suas estabilidades, porque não confiaram na palavra do Senhor. Não adianta clamar depois. Judá como o reino do norte de Israel, nunca mais foi o mesmo por causa dessa desobediência. Então o rei ele roubava e extorquia o povo para que pudesse fazer os seus palácios. E uma das acusações que é o seguinte: derramava sangue inocente, lucro desonesto e opressão e extorsão. Isso está em Jeremias capítulo 22, versículo 17. Isso o rei Jeoaquim. Então quando a gente olha para esse rei, e quando a gente fala desse rei, nós estamos falando de todos os demais, tá? Todos os filhos de Josias, eles tiveram comportamentos completamente negativos na sucessão do trono. Então isso consequentemente levaram eles a sofrerem aquilo que a profecia já estava dizendo. Porque se eles tivessem obedecido à palavra de Deus, à vontade do Senhor, consequentemente, eles não teriam sofrido o que sofreram.
não teriam sido levados para o cativeiro. Eu quero aqui entrar no seguinte problema. Nós temos o filho de Jeoaquim, que é o Joaquim. Filho de Jeoaquim, o Joaquim, que é chamado por Jeconia ou Conias, por Jeremias. A gente tem no texto bíblico dizendo que ele começou a reinar com 8 anos de idade. E a gente vai encontrar em outro texto dizendo que ele começou a reinar já com 18 anos. E a gente tem uma direta contradição no texto. Não tem como negarmos que existe esta contradição. E eu quero ler aqui em 2 Crônica 24:8. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses, e a gente vai encontrar que ele reinou 3 meses e 10 dias em Crônicas. Então aqui está falando que ele tem 18. Quando nós vamos para Crônica 36:9, era Joaquim da idade de 8 anos quando começou a reinar, e 3 meses e 10 dias, e fez que era mal aos olhos do Senhor. Crônica é um texto mais antigo, então a gente vem acreditar que o texto tenha um pensamento mais organizado até. O problema é que ele começou a reinar com 8 anos. A dificuldade que a gente vai encontrar, e deixa eu pegar a Bíblia aqui novamente, é que alguns estudiosos vão dizer o seguinte, que ele não podia ter começado a reinar com 8 anos, porque no versículo 15 aparece isso aqui, ó. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei e os seus eunucos, e os poderosos da terra levou preso de Jerusalém a Babilônia. Então aqui, quando aparece as mulheres do rei, entende que ele não poderia ter 8 anos e já ser casado, ter várias mulheres. Mas claro que a gente pode até pensar o seguinte, como o pai dele, ele foi morreu, e ele sucedeu o seu pai no trono. Então, automaticamente, não sua mãe, como aparece aqui no texto, mas as mulheres do seu pai, automaticamente tornaria também sua mulher, ou suas mulheres. Então não teria nenhum problema ele com 8 anos ter mulheres, não no sentido de coabitar, mas no sentido de já serem separadas para ele, porque ele ocupou o lugar do pai dele, tá? Ser a prometida, vamos dizer assim. Só que o pai dele reinou 11 anos. Tanto ele, tanto Zedequias reinaram 11 anos. Então, se ele reinou 11 anos, ele teve tempo suficiente para ter um filho de 18 anos. Porque a gente teria uma pequena controvérsia se o pai tivesse morrido com os 25 anos de idade e tinha um filho de 18, aí não caberia. Mas como ele começou a reinar com 25 anos de idade e reinou 11 anos, então ele teria normalmente um filho com 18 anos de idade. Então a idade que a gente mais aceita é a idade, algumas bíblias já até corrigem, é de 18 anos. Só que, se Crônica está citando que ele começou a reinar com 8 anos, provavelmente, os 3 anos, depois de 3 anos que o pai estava
reinando, ou alguns outros anos, o pai se tornou prisioneiro e o filho já estava ocupando o seu lugar, de uma forma direta ou indireta, porque ser filho de rei é rei. Então, por isso que eles podem provavelmente usar essas duas contagens. Já, ó, meu filho, você vai me suceder. Então, ele com 8 anos já tinha essa promessa, já estava sendo separado, porque a situação ali, naquela época, era muito calamitosa e provavelmente o rei sabia que não ia durar muito tempo, por isso já preparou o seu filho para ocupar o seu lugar. Mas a idade mais aceita realmente é de 18 anos. Eu quero aqui citar rapidamente alguns pontos da nossa revista da escola dominical. E o que a gente precisa ver aqui? Eu quero aqui no ponto aqui, primeiro ponto, declínio espiritual de Judá, primeiro tópico, e a advertência dos profetas. Aí vai dizer o seguinte, eu vou só me deter a isso aqui só, tá? Para nós terminarmos. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar injustiças terríveis, justiça e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Então, o que está acontecendo? Eu estava até ouvindo hoje que o líder, ele é escravo do povo quando ele não quer falar a verdade, viver a verdade, ensinar a verdade, e o povo é escravo do líder quando também não reivindica esse tal direito. Então, o que a gente precisa ressaltar em nossos corações? Devemos nos desprender do pecado. Porque a Bíblia diz que, em Provérbios capítulo 29, versículo 18, que não havendo profecia o povo se corrompe. E o havendo profecia aqui não é a não existência da tal, mas em alguns casos as profecias falsas e em outros o desacreditar, o desconfiar, o não aceitar das palavras de Deus. O povo, e eu já até preguei sobre este tema, o povo estava cativo dentro do cativeiro, fora do cativeiro, cativo antes do cativeiro. O povo já era escravo na sua própria terra. E, consequentemente, o que eles iriam fazer na terra da Babilônia não ia mudar nada, porque eles já eram escravos do rei Nabucodonosor e de qualquer outro. Israel vive debaixo do domínio dos reinos poderosos porque desobedeciam a palavra de Deus. Foram levados para o cativeiro porque desobedeceram a palavra de Deus. Deus sempre avisando para que aquilo não acontecesse, e eles foram porque desobedeceram. Eu quero lhe chamar a atenção a obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar, porque consequentemente o cativeiro vai chegar e depois que acontecer não tem como evitar. Infelizmente o cativeiro está aí. Amados, eu quero parar por aqui, mas como eu disse, eu falei que ia ler um texto que fala do filho mais velho de Josias, que não é citado em nenhuma outra passagem. E eu quero terminar citando este filho de Josias. Então, em 1 Crônica, capítulo 3, versículo de número 15, vai dizer assim: E os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o filho primogênito de Josias é Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequi e o quarto Salum. Salum, que é o Joacás,
ou Jeoacás, que era o mais novo, ok? Então, isso que eu queria retratar. A gente não sabe por que ele não reinou, ou não tem citação dele. Alguns dizem que, até no comentário do Dr. Champre, que ele pode ter reinado pouco tempo e por isso não é citado. Mas a gente tem o Joacás, que reinou 3 meses, e nós temos o Joaquim, que reinou 3 meses e 10 dias, e são citados. Então, esse período também é muito curto, e eles são citados do mesmo jeito, só se for muito menos do que isso. Mas aí a gente não tem a citação. Mas Joanã é o filho mais velho de Josias. Eu quero orar por você, pedir a Deus que nos dê uma aula abençoada, uma última aula, uma lição abençoada, e a gente está se preparando para a próxima lição. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por estar na tua presença e podermos glorificar o teu nome. Peço, Senhor, que continue dando entendimento, sabedoria e compreensão aos nossos corações, dando sabedoria ao professor, à professora, e nós também, os teus servos, alunos em geral, para que a gente possa indagar e assim absorver e aprender o que essa Escritura tem a nos ensinar. Nos permita uma boa aula, nos dê um bom domingo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe e tenha uma ótima aula na paz do Senhor. Amém.